todas. No, antes de dar comienzo, Antes de iniciar con las palabras de com Patricia as Muñoz, palavras de quería Patrícia decirles que Munhoz, seguramente estuvo quero vinculando un dizer-lhes que link, com certeza por estou eso ven muchos vinculando nombres reflejados um en varios link, por isso documentos. vocês veem muitos Les nomes voy a aí que pedir a estão todos que por repetindo. Eu favor peço a cambien su todos nombre y pongan su que institución, modifiquem seu nome e coloquem a sua tenemos instituição. registro. Assim Porque el link podemos era registrá-los, personalizado porque o link é por inscripción, personalizado entonces por inscrição, assim me que, circuló un link que era quando el circula um nombre link, de deve Johan, aparecer que o organizó nome de técnicamente Johan, la reunión. mas que foi o que Ahora sí organizei a podemos dar reunião. comienzo. Portanto, agora Le damos la podemos palabra começar a e cedemos a Patricia Muñoz palavra Palma, a Patrícia Munhoz vicepresidenta de la Palma, referencia. vice-presidente de A Referência. Gracias, Federico. Buenos días a Obrigada, todas bom y a dia a todos. todas e todos. Es un honor darles la bienvenida a É este uma honra dar as primero de una serie boas-vindas de ao webinarios que primeiro de uma surgen série de de webinários esta que fecha de surgem significativa nessa relación data tão y significativa, colaboración dessa que tenemos relação con Research que Data temos Alliance, con que Research como Software Alliance y con la com, referencia. e com a Esta referência. alianza no es casual Esta aliança não ni é uma aliança reciente, es el casual, resultado de nem un proceso de recente, é o resultado articulación muy de um progresiva processo, entre de uma nuestras articulação muito organizaciones y que progressiva entre comparten nossa una visión organização común e que de compartilha uma visão fortalecer comum, que é de los ecosistemas fortalecer regionales de ciencia os abierta ecossistemas en regionais de América ciência Latina y aberta el na América Caribe, Latina e que no es algo que Caribe, nos convoca que é algo que nos totalmente convoca, desde el inicio a la misión de la que nos referencia inicia también. desde o início de la Y con un referência. énfasis especial que E hemos como ênfase tenido especial que temos en la tido gestión de datos na científicos y en gestão los de dados software como científicos pilar e do software fundamental para como la pilar ciencia más fundamental, transparente, mais reproducible y transparente, colaborativa é en nuestros reproduzir países. La em firma de nossos este países. acuerdo de A assinatura colaboración desse entre acordo de nuestras colaboração instituciones entre a nossas comienzo de este año instituições marcó un no hito início desse importante. ano marcou um fato Este acuerdo nos importante. permite articular Este acordo nos esfuerzos, permite articular esforços, recursos y conocimientos para recursos e promover actividades de conhecimentos para formación, oferecer divulgación y oportunidade de articulación informação, comunitaria divulgação e con los oportunidade desafíos que enfrenta comunitária, nuestra región com os también. desafios que a nossa Esta região serie de enfrenta encuentros que também. hoy Essa comenzamos série de encontros que realizamos como un começamos espacio hoje de é aprendizaje como um espaço de colectivo y de aprendizado construcción coletivo e de conjunta. construção A lo largo de conjunta. los próximos Ao meses longo dos abordaremos próximos meses, temáticas vamos claves para abordar entender temas chaves para entender todas estas entender temáticas y esses entender sobre temas todo el e trabajo de entender los casos, el principalmente o software, trabalho como com os elementos partners, centrales del com o ciclo de software, vida de la com o ciclo de investigación vida da y por pesquisa ende de la e generación de também nuevo da conocimiento geração de científico. novos conhecimentos Y cómo científicos. nosotros también podemos impulsar Nós também capacidades podemos locales y impulsionar fomentar la capacidades colaboración locais, comunitaria, incentivar a comunidad colaboração, regional más incentivar uma robusta y más comunidade activa en estos temas. regional mais robusta e ativa Este nesses primer temas. encuentro nos Este primeiro haríamos una pregunta encontro, fundacional nós temos uma que pergunta fundamental que é parece un poco fácil, pero que parece que parece tenemos que discutirla fácil, más profundamente, que es parece que por temos que qué discuti-la mais nos profundamente. importan Por los quê? datos y por Por qué el que nos software de importam os investigación dados e podría por ser que o software de importante. pesquisa ele Y desde poderia ser ahí, desde importante? esa A conciencia, de partir ese valor daí, dessa estratégico que consciência tienen de valor estratégico estos componentes, queremos ir que tem esses construyendo la componentes, agenda de queremos trabajo ir común construir con uma nuestras agenda de comunidades. trabalho comum com as nossas comunidades. Sabemos que América Latina y el Caribe Sabemos que a enfrentan América desafíos Latina e o Caribe particulares, enfrentam desafios brechas de particulares, infraestructura, com marcos brecha de normativos aún infraestrutura, atrasados, marco normativo ainda em limitaciones desenvolvimento, de recursos, pero limitações de también sabemos que recursos, contamos mas con una também comunidad sabemos que activa, contamos com uma comunidade creativa, ativa, comprometida con el criativa, avance de la ciencia abierta sobre comprometida todo. com o avanço da Este ciência ciclo aberta, busca justamente principalmente. reforzar esos Esse lazos, ciclo procura reforçar visibilizar esses buenas laços, prácticas y visibilizar as generar boas nuevas práticas oportunidades para e gerar novas actuar oportunidades colectivamente. para agir de forma Quiero coletiva. agradecer especialmente a todo el equipo de Agradeço RDA, a especialmente ao RESA, por grupo su da compromiso RDA, y su disposición a por seu trabajar en nuestra compromisso región em y trabalhar por conosco supuesto na agradecer a quienes nos região acompañan e hoy Brasil, por que su nos tiempo acompanha e hoje, interés com o y seu por el deseo tema, de com o seu formar interesse parte de e o esta grata desejo de formar conversación. parte dessa Los grata invito a conversa. participar Convido a activamente, todos a a que hacer participem preguntas, compartir ativamente, experiencias y sumar compartilhar propuestas en este espacio. experiência e Este somar espacio es de todas y de todos y que se nesse inicia con una espaço de conversación todos larga, que rica y começa com uma transformadora, conversa sobre todo para el rica, ecosistema longa e científico de nuestra conversadora región. para os desenvolvedores Con ello na también nossa quiero região. Também eu quero avisar o dizer-lhes informar ou de que este informar-lhes seminario que cuenta con este seminário interpretación tem simultánea en español interpretação y portugués, simultânea em espanhol e por lo português, que les invitamos a seleccionar porque el canal que convidamos a mejor que vocês responda según su idioma de escolham um canal preferencia. que Y corresponda de asimismo acordo com sua informamos que esta preferência de está siendo idioma, grabada y que estará essa sessão está disponible sendo como todas las gravada e vai series estar en el sitio web de la disponível, referencia. bem como Con todas todo, as les deseo séries el no mayor de los éxitos y webinário. los acompañaremos en No, este e proceso y en vamos este seminario desejamos y en este muito primer sucesso e encuentro. vamos Muchas acompanhar gracias. nesse seminário, nesse primeiro encontro. Muito obrigada.
Muchísimas gracias, Patricia. Entonces, Obrigado, podemos dar Patrícia. inicio a la primera Então, nós conversación podemos dar esta início na mañana o primeira tarde para algunos. conversa nesta manhã ou tarde para En primer alguns. lugar, va a hablar Em Daniel, primeiro lugar, vai Daniel Katz, falar que es Daniel científico Gatz, jefe del que Centro é Nacional de científico-chefe do Aplicaciones Centro de Nacional de Supercomputación Aplicações de de la Universidad de Supercomputação Illinois da en Universidade de Urbana-Champaign, Illinois, em profesor Urbana-Champaign, investigador en la Escuela professor Ciber investigador de da Computación y Escola de Ciencia de Ciber de Datos y en Computação la e Escuela Ciência de de Dados, Ciencia na de Escola de Información. Ciências de Informação. El interés de DANS se O centra en el interesse da desarrollo ANS y uso de está infraestructura centrado no companheiro, cibernética avanzada na para resolver estrutura problemas cibernética complejos avançada en para múltiples resolver problemas espacios. complexos Intereses de em muitos investigación espaços. técnica incluyen Seu aplicaciones, interesse em algoritmos, pesquisa tolerancia a fallos no y algoritmo de programación en tolerância entornos de frágil computación e no paralela ambiente distribuida. de computação para También le rede interesan los temas de distribuída política e também está científica como los interessado no tempo de mecanismos política de científica como citación y mecanismo reconocimiento de vinculados al software y los citações datos, las e prácticas vinculados ao organizativas y software e aos comunitarias para la dados, colaboración en los iniciativas portafolios comunitárias profesionales de para o los setor, investigadores en computación. para os pesquisadores em computação. Es miembro senior de Ele é IEEE membro y sênior ACM, de editor IE y actual e editor ACM, asociado en jefe editor del associado e Journal chefe Open Source do Open Software Source Software y cofundador y presidente e director cofundador ejecutivo de do la presidente e Software diretor Alliance. de Software Alliance. Un currículum muy vasto. Ele tem um Muchas gracias, currículo Dan, y muito puede amplo. Muito continuar con su obrigado, presentación. Dan. E pode continuar com sua apresentação. Hey, thank you. Sorry, give me Muito obrigada. a second to start. Okay. Desculpem. Can someone Um confirm that this looks okay segundo. and you Vocês hear me podem okay? ver? Podem me ouvir? Podem ver bem? Yes, Dan. Okay, thank you. Sim. There's a network problem at the hotel, and I'm Obrigada. trying to use my phone, which is always painful. Existe um problema na So yeah, rede. so thank you, Eu estou and I usando meu apologize celular. for not speaking Muito Spanish obrigada e eu or me Portuguese. desculpo por não poder falar em espanhol I think with a ou lot of practice I could português. do this in Spanish, but Portuguese Penso would que be beyond com me at this prática eu point. poderia So I'll fazê-lo try em in espanhol. English, and hopefully the Português seria já interpretation muito para will be mim. okay Eu on the vou fazer em recording. inglês, eu I'm espero que a going to talk interpretação about research seja software bem. and related challenges. Vou falar do software de pesquisa So e seus to desafios start, relacionados a ele. sorry, let me clean up Para something. Okay. começar, Just to start, we have the fact that resourchers depend on and nós develop temos o research software. fato de que os pesquisadores And we can see dependem e this through this, and they've done surveys of desenvolvem UK software em academics and pesquisas. US Nós postdocs fizemos isso across all através de disciplines that pesquisas show that no more than Reino 90% Unido of e em researchers are using pós-doutorado no research Reino software. Unido, que mostra que About 90% 65% utilizam wouldn't be able software to do their de research pesquisa. without it, and about 65% não 50% poderiam develop fazer sua software as pesquisa part sem of their este, research. e 50% dos It's desenvolvimentos also true desenvolve that seus in software como areas parte that we da sua think of as pesquisa. the important Também é research certo que areas as or the áreas que hot areas pensamos que depend on são research as software. áreas So mais AI, populares, essas dependem de software software de is what pesquisa. makes AI work. Inteligência It's what artificial, is used o for the software é o training, que it's what's torna, used for the faz com que a IA inference. If funcione you need e é the data in utilizada order para to use such capacitação, vehicle, you need the para software. influência, para And in referência, terms of quantum o quanto computing, também it's maybe the referência, next thing quanto à in computação computing. quântica, Uh, talvez o Research software seguinte is part nas of the computações, actual o research into software de how to pesquisa make seja systems, how to parte develop da systems, how to pesquisa model future e como systems, desenvolver as well as how to sistemas program e the past. modelá-los para o futuro, bem como programar os sistemas atuais. We can also look at research funding. Também nós And we podemos could see ver that in the financiamento US, para about a a pesquisa. fifth of Vemos que nos projects from the Estados main Unidos, funder of quinta parte academic dos research, the National projetos Science Foundation, de NSF, pesquisa de project NSF, between, da over National about a Science 11-year period, Foundation, topically discussed em software um in período their de 11 abstracts. anos, There was a discutiram large software nos program seus in resumos. the Department of Energy Existe called um the programa Exascale grande Computing no Program, Departamento and de two of Energia the three chamado main areas in that were Edscape research Computing software. Program e duas áreas principais de There's, software de in terms of the pesquisa. software that supported multiple applications, that Com included relação ao $400 software que million apoia múltiplas US dollars of aplicações, investment são just in 400 one milhões de year. dólares And que in foram gastos NIH, em which is the somente um National ano. Institutes of Health, E funding na IH, biomedical que é o and health Instituto research, Nacional you de can see Saúde, $400 to você $500 pode million ver of projects that 400 a included 500 software milhões de development dólares em each year. projetos que incluem In desenvolvimento Australia, de there was a study software done of anualmente. the Australia Na Research Council Austrália, um grants estado over a foi decade, feito and it pelo was Conselho, found that 47% of Conselho de those produced Pesquisa software as e part of their research. 47% desses estudos So now that produzem I've kind of said software something como about parte de research suas software, I should pesquisas. define it.
Agora vamos definir o que é um software de pesquisa, e a forma que nós gostamos de fazer é dizer que o software de pesquisa inclui diferentes formatos, arquivos de código, algoritmos, roteiros computáveis, e criam-se com um propósito de pesquisa. Reconhecemos que durante isso também existem outros softwares operacionais, como bibliotecas, que são úteis para pesquisa e também para investigar, mas não foram criados ou durante ou com um propósito de pesquisa. Portanto, devem ser considerados software em investigação e não software de pesquisa. Um deles é, por exemplo, o Microsoft Excel. Pode ser usado para pesquisar, mas não tem o objetivo de pesquisa. Então, não é um software de pesquisa. Isso varia entre as disciplinas. Portanto, se você é um pesquisador em física e utiliza um compilador para fazer o seu software, este compilador para você não é um software de pesquisa, mas se você é um de pesquisa de ciência de computação, você faz com esse compilação com esse software. Esse sim é um software para você. Agora também vale a pena falar brevemente de onde encaixa esse software de pesquisa. Ele é desenvolvido para resolver o problema do pesquisador principal, do PI, com frequência com o objetivo de ser usado imediatamente para responder perguntas. Pode ser pequeno, discreto, pode ser uma biblioteca, um aplicativo. Há muitas oportunidades de financiamento para essas coisas. E se existe um ecossistema saudável de financiamento, ele é financiado de forma implícita e pode que não seja discutido na proposta para fazer o projeto. Pode ser algo que todos precisam para ser parte do projeto. Algumas vezes ele é explícito, às vezes é destacado como uma parte-chave do projeto para desenvolver. Esse software pode ser arquivado para ser usado no futuro e ser reproduzível, e pode reproduzido. Geralmente depende de outro software que se chama infraestrutura de pesquisa. Então, o software de infraestrutura de pesquisa, que apoia muitos projetos, pode ser financiado com doações e, frequentemente, essas doações são para construir software com propósito de compartilhar. A diferença da primeira categoria, este software não tem o objetivo de resolver um problema, se não é um software para que muitos pesquisadores usam e pode compartilhar. É uma chave para ele. É difícil obter doações para esse trabalho. Somente há poucas fundações, agências de financiamento que os fazem. Tem que ser assim um pedido muito explícito para que seja financiado. Tem o uso da comunidade a longo prazo e para muitos investigadores tem que resolver muitos problemas. É mais fácil apreciar e recompensar esse tipo de software que o primeiro tipo, porque as pessoas têm clareza de que é algo que dependem deles e que é compartilhado e que podemos fazer uma traçabilidade facilmente. Em muitos casos, medir e fazer um monitoramento disso é mais fácil. É mais fácil quando é um software de infraestrutura de pesquisa. O software, no primeiro caso, é para uso do pesquisador principal e pode converter-se em algo mais geral, mas requer que o PI tome a decisão de fazer isso. Um professor, um membro da equipe tem que dizer, em vez de investir nessa pesquisa, eu vou investir num software que vai ajudar a outras pessoas. E isso tem consequências positivas e negativas. Então, pode construir a reputação de uma pessoa que essa pesquisa individual, mas também pode ser visto como algo que não tem uma recompensa com relação aos sistemas acadêmicos. Então, um professor que queira acessar suas publicações são julgadas, mas o software não, mesmo que este possa ter mais impacto do que suas publicações. Em todo caso, é importante planejar para o futuro do software
para doações. Isso requer de participação da pessoa que o desenvolve, o PI, a organização de financiamento, a instituição. E vou falar disso um pouco mais. Um dos motivos pelos quais isso é importante é que o software colapsa. E por isso eu quero dizer que ele deixa de funcionar eventualmente se não é mantido de forma ativa no seu celular, no seu computador. Tem que estar sendo atualizado. Se você não faz isso, ele vai deixar de funcionar. Com relação à ciência de computação e dados, existe um inventário. No fundo de tudo isso, existe uma infraestrutura muito geral, sistemas, compiladores, código de suporte sobre isso, infraestrutura científica, livrarias e utilidades que são utilizados para muitas disciplinas. E número 2, o software específico para a disciplina, como ferramentas e livrarias para modelos e métodos disciplinares, químicas, astronomias, biofonética, software específicos por disciplinas. Além disso, número 1 é o software específico do projeto para fazer um cálculo para responder uma pergunta de pesquisa. E o desafio é que cada uma das etapas são construídas de forma independente às camadas anteriores. Quando algo muda embaixo, pode deixar de funcionar tudo que vinha antes, tudo de cima, se não é atualizado para poder lidar com isso. Então, resumindo, este software de pesquisa é utilizado para propósito de pesquisa, para gerar processos, analisar resultados no processo, e cada vez mais essencial no processo de investigação. Muitos softwares de pesquisa são desenvolvidos especialmente para pesquisa por investigadores, mas o desafio inclui que esse pode colapsar se não é mantido. Vão encontrar pulgas aí, novas características e novas plataformas, CPUs a GPUs em algum ponto quântico ou algo mais. O desenvolvimento de manutenção do software tem que ser feito por pessoas e requer muito tempo das pessoas hoje. Talvez IA tenha um potencial para resolver isso no futuro. Podemos definir a sustentabilidade do software de pesquisa como um processo de desenvolver e manter o software que continua cumprindo seu propósito no tempo, incluindo que este agregue novas capacidades que necessárias para os usuários, responde às pulgas e outros problemas que são descobertos, e deve trabalhar com novas versões de camadas subjacentes, incluindo software e hardware. Termino com 3 desafios. Um para os pesquisadores, e isto inclui que os pesquisadores não são recompensados por desenvolver esse software e mantê-lo na academia. Esses investigadores precisam de apoio, e o que precisamos saber é fazer a citação do software que usamos. E essa citação é uma coisa que os investigadores possam fazer e vão ajudar a ser recompensados, porque a citação são mecanismos estándar para apreciar a pesquisa de alguém. Precisamos de rotas de carreiras do pessoal. Além dos professores, inclui desenvolvedores de software de pesquisa ou engenheiros de software de pesquisa. Se tem estes postos, pode ajudar os professores de forma dramática a que eles se profissionalizem e melhorem seus softwares. E temos então o desafio, mas com frequência não se conhece as melhores práticas. Os pesquisadores desenvolvem seus softwares, que é um subset amplo de pesquisadores, e eles precisam saber como fazer isso. E essa capacitação pode ser feita quando eles terminem seu período ou quando eles têm tempo extra. E, finalmente, temos o fato de que eles não encaixam com a diversidade da sociedade em geral ou com a comunidade de usuários. Então, temos que fazer esforços para atrair, dar-lhes mais representação e mais ideias para ter um melhor software que possa ter melhores possibilidades de responder perguntas. Com relação aos desafios para os financiadores, temos um software desenvolvido por comunidades transfronteiriças e realmente o financiamento é nacional, mas geralmente multinacionais precisam colaborar, mas às vezes as agências mas são complexos para projetos muito grandes. Coisas como o Foro de Belmonte, um programa que está envolvido com G8/7,
CERT other thing is ou that CERN funders são are exemplos investing in disso. software, whether Outra they know coisa it que or os not, financiadores investem em and they software, want, or at least should sabendo, want, sabendo maximum disso return ou and não, maximum ou querem usage ou of that deveriam, software. querem ter um Ways retorno that they máximo no can uso do that desse is software. by Formas nas requiring quais that podem research fazer software isto be é fair, requerer que esse findable, software de accessible, pesquisa interoperable, and seja reusable. fair, And there's a set of encontrá-lo, careful research software acessível, principles reparável, that work on that. utilizável They e, can require e that a princípios software fair para trabalhar management plans nisso, exist pode so requerer that que esse people that software get grants tenha planos de explain how they're gestão going para que to as manage the pessoas software that they façam, produce. doa- And they can also ges- support the sejam maintenance of doadores, podem software that's been gerir como, developed, not como esses just softwares vão developing funcionar, new software. o suporte do mantenimento do software e And não then somente finally, from the desenvolver novos institutional softwares. point of view, E, there are some finalmente, challenges that I've desde a identified as perspectiva librarian institucional, há challenges, but they're really desafios institutional que foram challenges in some sense. identificados como And that includes that desafios software is developed bibliotecários ou collaboratively institucionais. Isso, across que institutions. software deve ser And so desenvolvido de multiple forma institutions can colaborativa launch a entre as project and instituições, archive it. com múltiplas But instituições que querem researchers querem typically don't fazer um use archival rastreamento e repositories arquivá-los. in the same Mas way that they might for data. os Rather, investigadores they nem use sempre social utilizam and os distributed arquivos de forma que fizeram platforms, para dados, things like utilizam GitHub plataformas or sociais PyPy de or CRAN distribuição, for Python como and R. GitHub, PyPy ou CRAN And when para Python. researchers do use E quando archival os repositories, they pesquisadores use general utilizam ones like Zenodo or repositórios de CSV arquivos, rather than utilizam institutional geralmente os gerais, repositories, como Zenodo e Fisher, or they rely on em vez software de heritage, repositórios which is a institucionais, service ou se baseiam that em Software multi-tenant Heritage, que é archives um for serviço software that captures que, software como that's in arquivo, GitHub or captura GitLab or esse Bitbucket or other software que places and está archives it. em GitHub And ou so em it's not outros clear lugares, em exactly outros how arquivos. librarians can Então, work best in não this fica context, claro particularly como os working with bibliotecários software podem to trabalhar melhor nesse understand contexto, what software is being especialmente developed in their trabalhando com institution software and to para be able to compreender store it. quais são os softwares que a sua And so instituição the desenvolve question is, e can para they poder armazenar. E a accept pergunta the é: situation that exists and adapt to it? podem So now aceitar a build situação que existe pointers rather e than adaptá-la, assuming that everything is going to be in their own institutional archive? em vez de Or assumir can que they tudo incentivize changes vai and estar no try to seu get próprio arquivo researchers to institucional, put things ou into pode these archives? incentivar mudanças e So I fazer think com os that's where I'll pesquisadores end. coloquem as coisas nesses arquivos. Again, Aqui, it's a set então, é of onde eu termino. activities, definitions, and challenges. Atividades, Hopefully that's definições a e useful desafios. introduction. So thank you. E espero que isso Muchas seja uma introdução muchas gracias, útil. Dan. Muito obrigado, Dani. Como puse en el chat, Como Dan eu se tiene coloquei que no ir chat, unos Dan tem minutos, que, tiene que ir ele ahora tem en que realidad. sair, Así ele que tem si que hubiera sair alguna agora. pregunta para Se hacerle, há alguma pergunta la que primera que para está ele, en el a chat, primeira la que podemos apareceu no chat é que hacer. vamos Así fazer. él puede seguir con Assim su ele agenda y pode nosotros continuar com continuar sua también agenda e nós con la podemos reunión. continuar com a nossa reunião. Álvaro, Así que espero unos segundos y si no hubiera preguntas en el chat, se não há podemos pergunta no seguir. chat, podemos continuar. Bueno, todavía no aparecen preguntas, Dan, así que muchísimas gracias. Ahí apareció una pregunta. Assim apareceu Apareció uma una pergunta agora, já íamos sair? Eh, Bom, Pregunta Gabriela, ¿hasta dónde conoces, pergunta Daniels? ¿Hay até experiencias onde en otros você países que han conhece, existe avanzado en estos experiência em outros retos? países que têm avançado nesses Yeah. desafios? So I'm Sim, going to answer in English, but sim, I eu would vou say that responder em inglês. there are Eu reasonably diria good que examples, not há so much in razoavelmente Latin America and bons Caribbean, exemplos, unfortunately, não with tanto na the América kind Latina e of no Caribe, partial exception of infelizmente, Brazil, com and in exceto particular, Brasil, São e Paulo and the work especialmente that FAPESP São has Paulo been e o sponsoring. trabalho As far as I'm aware, that's really que the está only sendo financiado. national, Até or onde eu in this case sei, state, that este has really done a decent job of starting este to único promote and estado ou recognize nação research software. que tem feito um But estado even decente there, para the reconhecer institutional side, I would say, is not software de as good. pesquisa e So também a the parte places that institucional institutions have não é been muito making boa. good advances Então, there, onde as mostly, I would say, instituições been in têm estado Europe progredindo and nisto, North America, isso é well, at least na the US and Europa e na Canada, América do Norte, as well as a bit in Australia Estados and New Unidos e Zealand. Canadá, bem como um So pouco this na is Austrália, an na issue Nova where we have Zelândia. pretty E strong então, discrepancies, unfortunately, este between é um different tema onde regions of the temos world. muitas discrepâncias em muitas regiões do mundo. Muchísimas gracias. Muito I obrigado. could Dan, gracias, Gabriel.
Maybe I could just add that that part of the reason for this is that there Eu have posso been research acrescentar que software engineering parte dos activities that have motivos happened. para isso é que tem Activities havido are atividade de people that have engenharia come de software de together and tried pesquisa. to pressure their São governments and pessoas their que estão institutions se unindo, estão to make their tentando institutions pressionar compete, governos e instituições things like that. And para that que essas movement possam started in the UK competir com and coisas it's como expanded isto. to a Isso number of other começou countries, no Reino Unido. as well as France, that has something that's kind of happened in parallel. Isso partiu. And so where people come E coisas together que têm and decide acontecido em that they want to paralelo, make this a onde priority, as they've been pessoas se able reúnem to e decidem se quer ter uma work with prioridade their governments and their funders and their e institutions. trabalhar com os governos, com as But somehow that instituições, kind of initial idea of a group that mas, comes de together alguma needs to maneira, essa happen. ideia And inicial, o if grupo que se anybody's interested reúne, in this, I'm deve happy to talk fazê-lo. offline E se alguém está about interessado kind of how nisso, this has eu happened estou in other feliz de countries falar and por separado how como those isso other aconteceu countries em can outros help países support e activities that could happen como esses in países Latin podem America as ajudar a well. apoiar I mean, I know atividades that que there's acontecem great na work América going on Latina. in Eu addition sei to que, Brazil and Colombia and além do Mexico and a number of Brasil other e da countries, Colômbia, do but it just México hasn't. e outros It seems países, like it's individual mas projects as opposed to people parece that have ser que really started to outras self-organize in the academic pedem space que in outras order pessoas se to organizem try to change e o how espaço the academic system acadêmico works. também para tentar mudar como esse sistema acadêmico está Muchísimas gracias funcionando. por la Muito completa obrigado respuesta, Dan. novamente por sua resposta, Dan. También decir que nosotros Quero dizer-lhes também que con esta nós, colaboración que estamos haciendo a con nossa RDA y colaboração que RISA, estamos fazendo la com idea a también es construir RDA e comunidad. RISA, estamos, a Que los ideia de construir participantes comunidade, que de os los seminarios puedan participantes participar en desse toda la serie de seminário seminarios possam que participar em vamos a todas as tener sete seminários a que lo vamos largo del ter año en ao longo conjunto. do ano, Ahí Daniel junto. está dejando su contacto. O Daniel está Y deixando también va aqui a ser seu muy contato. importante E que la também vai ser comunidad muito pueda importante que a entender cómo comunidade funciona possa entender y cómo como participar funciona activamente e de como estos espacios participar como RDA y ativamente RISA. desses espaços como Entonces, esa es un RDA poco e RISA. la motivación que tenemos. Essa é a motivação que temos. Y en ese sentido también es E muy quanto a importante isso, é muito entender importante qué es lo que também hacen entender RISA y o qué es lo que hace o que RISA RDA y faz cómo e o que a RDA hacer esa faz vinculación entre la e comunidad como fazer esse y las vínculo instituciones. com a Así comunidade e que en ese instituições. sentido, nuestra Assim que, próxima expositora nesse es Kim sentido, a nossa Harley. expositora Kim Harley, Kim es gerente de programas de quem la é Successful gerente Alliance, da donde coordina iniciativas da estratégicas, RESA, com comunicaciones, iniciativas, eventos estratégias, y la gestión comunicações, operativa para eventos apoyar la e misión global gestão de para RISA. apoiar a missão global de Visa. Copreside un foro que reúne más de 60 Preside um fórum financiadores que de reúne software de mais de 60 investigación, financiadores de software de fomentando la pesquisa, colaboración internacional fomentando a y la colaboração participación de internacional e a diversos actores. participação de diversos atores. Una maestría en Ela tem uma antropología maestria em social de la antropologia Universidad de social da Oxford y una Universidade de trayectoria Oxford e profesional uma en trajetória administración de la profissional de investigación administração da y edición. pesquisa e Kim está edição, comprometida que con la está construcción de comprometida com a alianzas y el construção de apoyo alianças a e o esfuerzos apoio a impulsados esforços por la impulsados comunidad para pela fortalecer el comunidade ecosistema para de software de fortalecer o investigación. ecossistema de software de pesquisa. Así que muchas gracias, Assim Kim, mais, y the floor is yours. Thank Kim, you. Let's share my screen. Okay. So bem, hi everyone, I'm Kim Hartley, a program manager at vocês the podem Research ver, meu Software nome é Alliance for Kim RISA, Kim and we're Harley, delighted to partner with gerente de products from programa de RDA and the RISA. Research Data Eu estou Hub and the feliz de People aliar-nos com Tech nossos Initiative. amigos aqui So today I'll give you a brief nesta overview of importante RISA and share iniciativa. some ways that you can get Hoje involved with vou it. dar-lhes um panorama geral de RISA So e RISA is an explicar como international envolver-se no nosso nonprofit trabalho. RISA organization that promotes decision é uma making and organização sem influence fins de across the lucrativos international research and que reúne a innovation tomadores de landscape. decisões Through active community engagement na and comunidade open de transparent pesquisa, practices, RISA advances um the agency envolvimento and nas práticas recognition of transparentes. research RISA software and avança na research ciência com software reconhecimento de professionals. pesquisa, software de pesquisa e profissionais de pesquisa. RISA was founded in 2019 and it's a fiscally Foi sponsored fundada em nonprofit hosted by Open 2019 Society, e é and um RISA is led by the projeto RISA Steering Committee. parceiro por Our director Board is for Dr. Science Michelle Barker, and who unfortunately Society. couldn't join us today due to time O zone objetivo differences as she's based in da Australia. doutora Rosselle Barton, And all of our que não financial pôde se information unir, ela and está na resources Austrália online and agora, links are available e at toda software.ca. informação financeira está online e há As I doações mentioned em in the Open last Grants. slide, RISA is governed by a steering committee. It's composed of international Nós experts somos dedicated governados to por um advancing comitê research diretor software com and members of key especialistas stakeholders in the research software internacionais community. destinados a avançar em The steering software committee da oversees pesquisa RISA's e strategic partes direction and guides interessadas. O decision-making comitê processes. executivo revisa sua atitude estratégica e a RISA works tomada de closely with decisões. international partners ranging from governments Trabalha and de forma philanthropic com parceiros organizations to internacionais industry stakeholders.
de diferentes organizações com parte interessada da indústria. Nossos membros fundadores são fundamentais para avançar na missão de trazer para a comunidade e fortalecer o ecossistema. Mesmo que o software de pesquisa em avançar em ciência e inovação enfrenta certos desafios que incluem uma falta de coordenação internacional de padrões e princípios, está subrepresentado na avaliação de pesquisa, não está totalmente reconhecida como um pilar de ciência aberta, é fraco em infraestrutura ou é escassa. Portanto, a missão de RISA está centrada no empoderamento da comunidade, fomentando colaborações para os tomadores de decisões e influenciadores chaves. Os objetivos se fazem em aliança com os membros da comunidade, envolvendo diferentes grupos de partes interessadas na comunidade internacional para colaborar para alcançar metas comuns. É relevante que as organizações, iniciativas e comunidades tenham um enfoque disciplinar ou temático, como citação dos softwares, representação do software de pesquisas e engenheiros, o que inclui financiadores, criadores de políticas, software de pesquisa, software de publicações editoriais, consórcios universitários, comunidades temáticas, pesquisadores de software, criando muitas oportunidades para as partes interessadas em toda a comunidade de software de pesquisa para reunir-se, descobrir soluções e melhores práticas e compartilhar o conhecimento que leva ao progresso. Existe uma forma de como causar um impacto que se involucre fazemos troca de informações para fomentar, e essas atividades incluem publicações, blogs, dar-lhes a oportunidade, por exemplo, bases de dados, envolvimos a comunidade para trabalhar juntos em soluções cooperativas, compartilhando problemas e atividades, fóruns, facilitando os grupos de trabalho, e também temos governança com uma comunidade global para alcançar a visão compartilhada. Portanto, temos um fórum de liderança comunitária que reúne um grupo de pesquisadores para funcionar como um grupo para comunidades tomar e essas atividades faz com que o conhecimento seja mais acessível, adote melhores práticas, desenvolvimento do futuro seja feito de forma colaborativa. O impacto a longo prazo é que o software de pesquisa e as pessoas que o desenvolvem se mantenham e sejam reconhecidos como parte integral do ecossistema de pesquisa e vão criando uma comunidade internacional. Estes slides é um enfoque estratégico entre 3 áreas-chave: pessoas, políticas e infraestrutura. Cada uma delas é essencial para gerar o ecossistema de software de pesquisa. A primeira são as pessoas. Estamos procurando fomentar a infraestrutura social que apoia, aumentar o reconhecimento e recompensa pelo trabalho do software de pesquisa e maior inclusão. O segundo deles é política. Apoiamos a implementação do software aberto e ciência aberta, alinhando as partes interessadas e promover financiamento de forma sustentável para as partes interessadas, para que seja resiliente. Depois nos focamos nas infraestruturas que permite a colaboração e, portanto, apoiamos o avanço das ferramentas para reconhecimento e cumprimento, trabalhamos identificando necessidades centrais e comuns e a adoção de padrões adotados pela comunidade. RISA desenvolveu seu plano estratégico para 25 e 28, e esse plano representa uma visão compartilhada para o futuro do software de pesquisa que reconhece seu papel essencial para gerar a inovação na pesquisa, na indústria e na sociedade civil. Foi construído através do envolvimento colaborativo que detalha 3 objetivos principais. O primeiro deles é que o conhecimento seja transparente e acessível. O segundo, fortalecer a colaboração comunitária em assuntos críticos. E a segunda, fortalecer a liderança global e governança. Há muitos exemplos das atividades que RISA
se envolve para alcançar essas metas. So next, I'll share how RISA brings the global research software community together through E its key também activities. a RISA comunidade convenes se sector reúne forums através de with leading atividades key e influencers. convoca RISA fóruns leads para the Research tomadores de Software Funders decisões, Forum, which has engaged over 50 influenciadores members chaves since its inception que in se early envolvem, 2022, and the forum aims financiadores to address common desde challenges and better coordinate 2022, com investment o objetivo globally. de abordar We desafios also comuns e facilitate our coordenar research a software pesquisa de infrastructure forma forum, global and we have e several new forums, facilita including a the Research infraestrutura Software dos Policy softwares de Forum, pesquisa Publishing and Research através de Software um fórum, Forum, Skills and Training for Research Software Forum, and Meta e Science and também há Research Software fóruns Forum. em destrezas, And as I mentioned capacitações earlier, we're launching editoriais. a community E como leadership forum mencionei later this antes, year that will bring temos um together fórum de representatives liderança from all of these comunitária stakeholder que groups. traz representantes de todos We os also grupos de serve as the partes secretariat interessadas. for the International Também Council of servimos como RSE secretaria para o Association. Conselho The Internacional council de includes a number Associações, of national and RSE, multinational RSE que tem uma associations série that meet de regularly to associações coordinate and nacionais e discuss and collaborate multinacionais around research para software engineering coordenar, and research discutir software e colaborar engineering. na engenharia And de this is software de also the pesquisa. secretariat for E Adore.Software, which stands também for a the Secretaria Amsterdam de Declaration on Adore Funding Software, Research Software que é Sustainability. uma declaração de Amsterdã na sustentabilidade do software This slide de includes a list of pesquisa e research seu task financiamento. forces, and Esse within the slide task inclui forces are os grupos de community-led trabalho sessions. RISA, temos Community members work together to create iniciativa international liderada pela solutions comunidade que that se reúnem para challenge criar basic soluções research software internacionais community that can para also be used to resolver solve problemas challenges na in local comunidade e environments. também pode ser And I finally utilizado para join abordar RIAs and desafios em others that ambientes work with locais. on policies and Eu research convido a todos a organizations que for research trabalhem software or em apply for organizações de RS. I might pesquisas e even switch to software. this group. And we'll share more about this particular Talvez working este group poderia ser during another webinar interessante in the para este future. grupo, criar um grupo de trabalho e pode se unir aos webinários nas séries. We have a resources page on our website that may be of interest, as well as databases of research software policies Os and recursos de funding RES estão no nosso opportunities. site And we've e also a included a link to política some de information software, about a research oportunidade de software and financiamento e temos um link para engenheiro de software de pesquisa. RISA has an organizational membership program. Também We invite temos organizations to uma become members to filiação demonstrate their e commitment to global os convidamos a que collaboration, sejam membros innovation, para and demonstrar research seu software. compromisso com a colaboração Membership global e offers the inovação opportunity no to work software de directly with pesquisa. decision-makers and Oferece a influence oportunidade de executives software colaborar com tomadores de organizational decisões e goals and influenciadores those of the chaves international para community. alcançar objetivos que possam alcançar So there are a number of ways you can get as involved metas with locais e RISA. das You can comunidades. join a task Há maneiras de force, envolver-se subscribe com to our monthly RISA, newsletter pode for unir-se a um frequent grupo de feedback, trabalho, refer to an assinar-se organization to aos become an boletins organizational member mensais or support a task force. e Use converter-se em um research membro resources to help organizacional, governance apoiando um assist grupo de efficient research trabalho, software. ajudar a criar You can also clientes post on LinkedIn or da run other importância do events, software de join the RISA pesquisa Slack e channel, provide information on new participar em content eventos, flow, unir-se ao read canal, resources and guidelines, ideas for novas task forces and chamadas de events and news. financiamento Or if you have any e other ideas, diferentes you grupos ask de us, trabalho, and we look forward to welcoming you eventos ou to the notícias, ou se community. tem outras ideias, estaremos encantados de We're ouvi-los. grateful to the Alfred P. Sloan Foundation for Também supporting this work. reconhecemos And o thank you so apoio much de for Office your time and Foundation attention. para You esse can learn trabalho more e at muito obrigada pelo seu tempo e risassoft.org or reach atenção. out to us E directly. podem Look forward to aprender connecting mais with you. sobre nós através desses contatos. Obrigada. Muchísimas gracias, Kim. Muito Como obrigada. decíamos anteriormente, Como eu la dizia idea de estos anteriormente, seminarios no es que sean aí seminarios desses aislados, seminários, sino não ir que sejam construyendo seminários a partir de toda isolados, la senão serie que de ir seminarios. construindo através de, Hoy estamos de todos os yendo seminários. de lo general a Hoje lo estamos particular. En indo los do próximos geral ao seminarios particular, ou van próximos a ver seminários. que Verão vamos que a trabajar sobre temas más podemos específicos trabalhar em vinculados a temas la prueba de específicos vinculación, como em a pruebas sistema de de vinculación. dados. Entonces, en esta primera Então, jornada, la idea es essa tener primeira jornada, un pantallazo general de los temos temas que que ter vamos um a processo abordar geral, mas durante todo el año, nós una vez temos por mes. elaborado isso vamos fazer Ahora le damos durante lugar a todo o Kim ano, uma Clerk, vez por mês. Agora temos presidente de a Connie Desarrollo Claire, ela é Comunitario en la gerente de Research Data desenvolvimento Alliance, comunitário em donde se encarga Research de Data gestionar la Alliance, vinculación con la onde se comunidad encarrega de global de la gestionar RDA a y de vinculação da facilitar su comunidade difusión. global da Tiene más RDA e formación en facilitar seu comunicación conhecimento, tem científica y formação experiencia en la em construcción comunicação de científica, comunidades de experiência na usuarios construção de en comunidades de torno a usuários, repositorios com relação internacionales a de datos repositórios para la ciencia, internacionais de dados para ingeniería y el ciência, diseño. engenharia e desenho. Su doctorado en biología del Seu doutorado desarrollo em Biologia e exploró Desenvolvimento el explorou o metabolismo metabolismo de de nutrientes, la nutrientes, a programación programação epigenética epigenética, y los as orígenes origens do del desarrollo de desenvolvimento enfermedades das de salud en la doenças adultez. na saúde e na Muchísimas gracias, adultez. Connie, y Obrigada. Tese é todo seu. Muito obrigado, Federico, por sua apresentação. Eu vou tentar compartilhar.
Minha tela. Obrigada pelo convite para falar aqui hoje e ser parte dessa colaboração maravilhosa entre a RDA e La Referência. Como já me apresentaram, então eu vou começar e vou fazer o link dos diapositivos, dos slides. Estão aqui nesses slides, aqui também estão os links. Nos próximos 15 minutos, quero dar-lhes uma apresentação de RDA. Se você não sabe o que é a RDA, espero que depois dessa apresentação vocês tenham umas perspectivas sobre isso. Também é bom ver caras conhecidas de RDA. Eu vou falar um pouco sobre o que é RDA, nossa missão, visão e princípios, guias, e vou compartilhar exemplos dos tipos de afiliação que temos. Vou dar-lhes perspectiva dos diferentes grupos comunitários que temos e os temas relacionados com dados. E vou falar das reuniões plenárias que acontecem 2 vezes por ano e dar passos pragmáticos de como podem se unir à RDA e envolver-se em algum dos grupos. O que é RDA? É uma organização voluntária internacional focada no desenvolvimento de infraestrutura social e técnica. Temos um parâmetro amplo para reduzir as barreiras para compartilhar dados e acelerar a inovação gerada ao redor do mundo. Foi estabelecido em 2013, há 12 anos. Temos dado boas-vindas a mais de 15 mil membros que representam mais de 150 países. E RDA é qualquer pessoa, temos diferentes partes interessadas, pesquisadores, cientistas, profissionais em data, pessoal, bibliotecários, financiadores, criadores de políticos, tudo junto, e que cobre uma grande variedade de disciplinas, domínios e campos temáticos. Nossa visão é oferecer uma plataforma para essas partes interessadas para reunir-se e compartilhar dados de diferentes fronteiras. Existe um grande âmbito tecnológico local e regional para abordar os desafios maiores da sociedade. Nossa missão é construir infraestrutura social e técnica para habilitar, compartilhar de forma aberta e reutilizar dados. Temos princípios guias que estão aqui mencionados: abertura, consenso, inclusividade, harmonização. Somos manejados pela comunidade e somos sem fins lucrativos e somos neutrais à tecnologia. Existem 3 tipos diferentes de membresia ou de associação. O principal para vocês é o individual. RDA é livre, aberta para qualquer pessoa que queira unir-se em qualquer etapa da carreira, oferecendo-lhes, sempre que respeitam os princípios, os indivíduos se reúnem e tornam-se um grupo estratégico de pensamento que se reúnem para falar de ideias colaborativas para avançar em temas relacionados com dados, trazer as suas necessidades pessoais e perspectivas para a comunidade, apresentando a última pesquisa em suas próprias áreas ou disciplinas. Os indivíduos colaboram em grupos e esses grupos logo geram resultados ou recomendações que podem ser reutilizadas ou melhoradas por qualquer pessoa do mundo. O segundo próprio de membresia é o que foi apresentado por RISA, que é a associação organizacional. Temos 99 organizações como parte da Assembleia Organizacional. Também vejo representante da América Latina aqui também na audiência. E as organizações se reúnem neste fórum para trazer sua perspectiva institucional, para interagir diretamente entre eles, compartilhar, fazer uma troca de ideias e desenvolver e implementar soluções e melhores práticas. A ideia é de que a organização possa tomar uma recomendação de RDA e implementá-la, adotá-la ou implementá-la para seu próprio contexto organizacional. Também temos membros regionais, temos mais de 35 neste momento, que se reúnem à nossa Assembleia Geral e que trazem suas perspectivas locais, linguísticas e culturais à comunidade, fazendo uma troca de conhecimentos em diferentes reuniões
identificando eficiência comuns para reduzir a duplicação de esforços e evitar ter que reinventar a roda. Quais são os benefícios dos membros individuais? Como eu disse também, como alguém oferece a oportunidade para que qualquer pessoa possa fazer parte, e a aceleração da estrutura de dados também permite conhecer outras pessoas que pensam igual e que podem ajudar a aprender, inspirá-los a fazer parte de uma comunidade global e ampliar sua rede pessoal e profissional. Unindo seus grupos, tem a oportunidade de criar, acessar e adotar recomendações de RDA e seus resultados. E se unem à RDA, vão receber um boletim mensal e, como parte da plataforma, também vão receber atualizações regulares do trabalho tão amplo da comunidade de RDA. Também, com relação à disciplina, independentemente do título e da etapa da carreira, ganha a oportunidade de ganhar mais experiências e conhecimentos em temas relacionados a dados. E também temos plenários 2 vezes por ano, mas também temos diferentes webinários e oficinas nas quais vocês podem se envolver. É um campo comunitário. Portanto, como vocês podem imaginar, existem muitos benefícios ao ser parte de um membro da organizacional. Eu não vou ler aqui, mas recebe visibilidade e reconhecimento, que são como proponentes propostos de gestão, pode agregar o diretório da organização, tem oportunidade se você quer falar em alguma das nossas reuniões plenárias. Você tem aí o nosso site global e também existe a oportunidade para todos os membros e organizações para receber descontos de registros precoces às plenárias para assistir a essas reuniões. E uma vantagem principal é a que vai trabalhar em rede e colaboração com outras organizações e aprender delas, fazer com que as melhores práticas também possa obter acesso exclusivo às atividades dos membros organizacionais, relatórios, adotar precocemente os resultados e assistir às nossas oficinas e eventos. Quero mencionar que atualmente temos um programa piloto para países de baixa renda ou média. Significa que essas organizações dessas regiões possam incluir no primeiro ano. É grátis, isso é uma boa forma de assistir às reuniões da Assembleia, experimentar alguns desses benefícios de primeira mão. Se vocês têm interesse nisso, podem entrar em contato depois do evento. Quero mencionar que temos 2 organizações. Eu sei que Gabriela está na audiência hoje, ela é da Universidade Nacional da Costa Rica, e também Cielo. Essas são 2 organizações que fazem parte da Assembleia Organizacional de RDA, através desse programa de piloto, e gostaria também de falar de Rodrigo Joa, que também sei que está aqui na audiência do Chile, um representante do Observatório de Dados. Isto é um bom exemplo de alguma das organizações da América Latina que estão já recebendo os benefícios de ser parte da comunidade RDA. Agora quero falar dos grupos comunitários. Temos 3 diferentes grupos. O primeiro é um grupo de trabalho que conta com um prazo limitado de 12 a 18 meses. A ideia é oferecer uma recomendação concreta, pode ser desenvolvimento em ferramenta, políticas, prática, produto, que fica para a comunidade ou para a organização. O próximo é o grupo de interesse, que é um pouco mais amplo e tem um prazo indefinido, que pode existir enquanto esse grupo esteja ativo, e o grupo de interesse também está focado em desenvolver dados específicos. E a discussão é se identificar a infraestrutura que deve ser construída para gerar resultados como melhores práticas ou guias cientificamente que geram novos grupos de trabalho. E o último grupo, que é o mais novo, já tem alguns anos, é a comunidade de prática, que conta com enfoque interdisciplinar, domina, que
Domina esse grupo em RDA, uma disciplina para vincular com outras comunidades externas e iniciativas. E a comunidade prática como um grupo de interesse que pode existir enquanto a comunidade, que a comunidade de práticas tipicamente geram novos grupos de interesse, mas estão focados especialmente em gerar fontes de RDA e outras. E as duas comunidades de práticas são para melhorar dados agrícolas globais e ciências ambientais e espaço. Esse slide mostra a multiplicidade de relações com dados que se pode ver no centro, os dados centrais de ciência aberta, com dados de pesquisa, com interoperáveis entre diferentes disciplinas, ciências agrícolas, ciência da vida e saúde, terra e ambiente, ciências físicas, humanidades, ciências sociais, e temos grupos que estão focados em coisas como infraestrutura técnica, repositórios, dados, metadados, compartilhar dados. Alguns trabalham mais em infraestrutura social, em capacitação, educação, criando comunidades, envolvendo pesquisadores com dados e grupos emergentes que se focam em inovação, tecnologia, aprendizado automático quântico, informação, computação, a internet das coisas e políticas e éticas, além da ética de IA ou gerir dados comerciais, pessoais, implicações legais e, finalmente, grupos que trabalham em gestão de dados mais amplos enquanto a qualidade de dados, reproduzibilidade, citações e compartilhar recompensas e créditos quanto à avaliação da pesquisa. Agora, quero compartilhar com vocês sobre as nossas plenárias de RDA, que acontece a cada 6 meses. Temos uma virtual e uma híbrida anualmente. A última que tivemos foi em abril. Em termos de dados para tecnologias emergentes, em outubro, vamos para Brisbane, na Austrália, para uma sessão plenária número 20. Como parte da Semana de Dados Internacionais, é um momento no qual os grupos se reúnem para discutir seu trabalho mais detalhadamente, trazer novas pessoas, e o benefício de assistir essa plenária, como podem ver, com as imagens que vocês veem, é uma forma muito frutífera de colaboração e é uma das formas nas quais podem sentir o entusiasmo da comunidade de RDA. Por quê? É uma comunidade muito diversa para ser parte das plenárias, é uma oportunidade de compartilhar conhecimentos, descobrimentos, discutir barreiras, tendências inovadoras em dados de pesquisa, pensar em direções para o futuro e políticas. E quero fortalecer que também é ampliar a sua rede e conhecer profissionais novos que são comprometidos e apaixonados pelos dados. Assim, finalmente, no último minuto, somente gostaria de lhe mostrar passos pragmáticos que podem tomar para unir-se a RDA. Se vocês chegam no nosso site, entram lá, como está aí na parte superior, vocês têm a parte superior, você cria uma conta utilizando este botão e pode passar 24 a 40 horas que sua conta seja aprovada, e depois disso você pode se unir aos grupos de interesse. Você pode fazer isso desde a parte inicial, selecionando grupos RDA, e leva aí ao diretório do grupo. Você pode aí filtrar diferentes tipos de grupos e temas ou utilizar a opção de busca. Por exemplo, para a gestão de dados, temos 12 grupos relacionados em diferentes temas, e aqui vocês podem ver quais são os membros de RDA que estão liderando esses grupos. Esses são os presidentes, eu dou as bem-vindas. E, alternativamente, você pode me contactar para que eu os apresente. Temos grupos também regionais, temos para o Brasil, Equador e Costa Rica, neste momento. Se vocês são dessa região, se vocês querem saber mais do que acontece no RDA, vocês podem seguir aqui, e para entrar em contato com os presidentes, ou a outra forma é através deste botão, que quero enfatizar que quando você se une ao grupo, a forma de se manter-se ao dia do que está acontecendo com as publicações, e também vamos mantê-los atualizados com algumas notícias.
É muita informação, eu sei disso. Eu me desculpo por tanta informação que estou dando, mas estou mais que feliz de responder perguntas. E eu dou as boas-vindas para vocês me contatem, eu posso ajudá-los a iniciar. Obrigada. Muchísimas gracias, Connie. Obrigada, Connie. Obrigado, Connie. Ahora le voy a dar la palabra a Agora eu Lautaro cedo a Matos, director palavra ao ejecutivo y Lautaro gerente Mata, técnico de executivo la executivo referencia, e gerente técnico da referência, quien va a moderar un quem vai espacio moderar de um preguntas que espaço tengan de los perguntas participantes que tem os para hacerle participantes tanto a Connie para, como a Kim, o para incluso tanto para a también Connie a como aqui, Lautaro por parte de la ou também referencia, para Lautaro por parte da y el referência rol de la referencia e o papel da referência en esta construcción de comunidad que nessa estamos construção de queriendo comunidades alcanzar que en estamos Latinoamérica. querendo alcançar na Seguido América de eso, doy Latina. algunas Em conclusiones seguir, vou dar algumas conclusões y nos va a comentar un poco cuáles son los e vou próximos comentar um pouco quais são os pasos próximos passos de esta colaboración. desta Así colaboração. que, como les pedí en el Assim chat, que, si tienen algunas se preguntas vocês têm algumas que perguntas quieran hacer, es el que momento vocês queiram para fazer, hacerlas y este é o poder darse momento de fazê-lo ese espacio. para gerar esse espaço. Así que damos un minuto incómodo para que Gracias. vayan, Um para que vayan minuto poniendo las preguntas. incômodo para que vocês Gracias, comecem Federico. a Mientras, fazer suas perguntas. Obrigado, Federico. buenos días, buenas tardes Bom a todos y dia, a boa todas. tarde a todos e Gracias por estar todas. participando. Primero quería Obrigado por agradecer participar. a Primeiro Daniel, quero a agradecer Kim y a Connie. Daniel, a Kim e a Connie Espacio ha por sido muy este importante para espaço que tem nosotros, sido sobre muito todo importante para nós, el tema del software de investigación. principalmente Nosotros no venimos software de trabajando con pesquisa. RDA y hemos Nós hecho estamos algunas trabalhando com experiencias, RDA queremos já seguir temos feito algumas profundizando experiências, estamos ese agora camino con RDA, aprofundando el nuevo nesse camino caminho com con RDA, RISA. esse novo Es caminho também importante com RISA. porque É importante yo he porque recibido en estos años eu tenho preguntas, recebido incluso de nestes cara a anos este perguntas seminario, preguntas para, sobre qué era inclusive software para de esse seminário, o investigación, que y era he um software de detectado que no estaba pesquisa. nada claro a la E comunidad isso não, de vi qué que não era estábamos claro hablando para a cuando comunidade hablábamos do que estamos de falando software de quando investigación. falamos de Había software muchas para confusiones pesquisa. entre software Havia libre muitas y confusões entre software software livre, cuando hacíamos software investigación, así que quando é um software de pesquisa ou não. la intervención de Dan y todo lo Assim que que a nos intervenção compartió de fue Dan e muy tudo que importante, compartilhou creo, para foi iniciar muito este camino importante con para iniciar información este caminho certera y com poder informação informar certeira a nuestras e poder comunidades sobre informar cómo as nossas participar. Ahí comunidades sobre como la participar. presentación de Kim A fue muy apresentação clara de en ese Kim sentido foi muito clara nesse y momento. E espero espero que esto empiece a que generar isto una mayor comece a gerar participación y una maior mayor conciencia participação acerca de e la maior importancia del software de consciência investigación do que software de pueda ser pesquisa canalizado a través de esta alianza que tenemos através dessa con RDA y aliança con RISA. com RD e com RISA. Y finalmente, bueno, Connie E finalmente, volvió Connie sobre algunos temas que voltou son muy importantes falar para sobre nosotros, alguns que es temas que são cómo importantes integrar para comunidad, nós, que es como algo que integrar estamos comunidades, que é uma coisa que intentando y estamos estamos logrando hacer poco a tentando poco. Quiere decirles fazer que pouco a participar en pouco. RDA E y estamos participar en los participar em grupos es muy RDA fácil, e como nos grupos Connie é muito fácil, como Connie transmitió, pero Connie tenemos ya transmitiu. algunas experiencias, E já temos incluso algumas la experiências, referencia a través de a personas que están experiência trabajando através de en el Global pessoas Open que Research estão Commons, trabalhando em que es un Global grupo muy Open importante y del que Research, vamos a también tratar que é um grupo muito más importante adelante também que vamos en tentar estas conversaciones a futuro. incluí-lo Entonces, mais adiante nessas vamos a empezar con conversas. las preguntas. Vamos começar com as perguntas, Hubo una então. pregunta de Martín Tena A Espinosa pergunta de Martim Tena de México. Espinosa, do México. ¿Podrían resaltar los beneficios Você más pode destacar os significativos benefícios de mais participar como significativos de instituciones participar como en estas instituições iniciativas? nessas Nos cuesta mucho trabajo iniciativas? involucrar Para a nós é nuestras muito instituciones. difícil envolver as nossas Necesitamos poder comunidades. saber cómo Precisamos convencerlas. saber como Por ejemplo, convencê-las. Por acreditaciones, exemplo, que significa ese reconocimiento, entiendo otras formas acreditação ou que las reconhecimento, instituciones puedan que as capitalizar de alguna instituições manera, possam mostrar que capitalizar las personas que ou acá están mostrar que as participando pessoas que puedan estão ir a sus participando instituciones podem ir para às suas poder instituições para darles poder elementos o oferecer esses incentivos elementos para ou que incentivos institucionalmente para que institucionalmente participem. No sé quién quiere tomar la pregunta. Quem quer responder? So, well, actually, I wonder if I could maybe do something quite Bem, abstract here. And I know Gabi Pino is eu in the gostaria audience. de Gabi is fazer one of algo obstáculo. our Eu sei que Gabi Pino está aqui na audiência e ela é uma dos membros organizacionais que representa a Costa Rica. Eu me pergunto se Gabi gostaria de dizer algo, contar a sua experiência e os benefícios que vocês têm. Sí, E o que já claro, vi. con gusto. Buenos días. Bom dia.
Creo que esta pregunta es una Acredito que esta esencial, pergunta é uma porque pergunta essencial, efectivamente es uno de los porque retos que tenemos este é um y dos que no solamente desafios que tenemos temos, en e não somente países temos como de América em Latina países o da de América África, Latina ou sino da también África, es un reto para também muchas são um instituciones, desafio para para muitas muchas instituições organizaciones, e muitas inclusive en organizações, Europa y até en mesmo Estados na Unidos, Europa e Estados que Unidos, es cómo hacemos que é como fazemos para hacer entender para a los fazer tomadores de com que os decisión de tomadores nuestras de decisão das instituciones, que nossas son los instituições, que, que são digamos, os que pagarían o darían pagariam, como eles nos entendam, permitirían tomar e que nos tiempo para permitiriam ou tomar dedicar tempo para a este dedicar tipo de a redes este tipo de internacionales. redes internacionais. Creo que para la Universidad Acho Nacional, que para a Universidade eh, Nacional, vamos a ver, el primer vejamos o primeiro gran beneficio como benefício institución, que, como ¿verdad? Porque no instituição, hablo de porque eu não los beneficios falo que dos cada benefícios que académico ha cada tenido. acadêmico teve, Ha sido senão la visibilidad o primeiro deles foi internacional a que hemos visibilidade tenido. internacional Creo que que la temos Universidad tido. Nacional Acho que a Universidade se ha Nacional proyectado se a través projetou del mundo através en gran medida do gracias a su mundo, participación em grande medida, graças à con sua la participação RDA, com a RDA, que es un poco, que que aquí é tal vez es parte do que talvez aqui la misma pregunta se le puede seja a hacer mesma pergunta que pode ser a la feita. referencia. Bueno, A ¿por qué referência, una por exemplo, institución porque uma instituição en la región de na influencia de la região referencia de, le da interesa referência participar en está la interessada em referencia, participar em la ¿verdad? referência, Y por tiene que exemplo? ver mucho E con tem esta que ver visibilidad muito y com con essa esta posibilidad visibilidade, de esta traer possibilidade de experiencias de trazer otros países. experiência Nosotros, de outros gracias países. a la participación en Graças la à RDA, participação na hemos RDA, logrado traer una conseguimos serie trazer para de nós prácticas uma série de con las práticas que hemos mejorado com as quais melhoramos nuestras prácticas en ciencia abierta en nossas general práticas em ciência y aberta en em el geral tratamiento de e datos. no tratamento de dados. Otro de los grandes beneficios es Outro grande benefício que nosotros como miembros, é que, digamos, como una cosa es ser miembro membro, uma individual coisa y é ser otra cosa membro es ser un individual miembro e um membro organizacional, organizacional, que en la somos Universidad nós Nacional. na Universidade Nosotros Nacional. podemos Nós tener podemos voz ter en voz las recomendaciones nas que los recomendações diferentes grupos que de os la RDA diferentes hacen. grupos da La RDA, idea de los grupos es decir, a ideia dos grupos, todos os grupos trabalham para gerar produtos. E esses produtos, em termos gerais, são recomendações de diferentes tipos, de uma grande quantidade de dimensões e temas. Bem, como Universidade Nacional, nós podemos revisar antes de que seja publicado, porque as recomendações terminam sendo de acesso aberto, mas antes disso, na sua parte de desenho, podemos fazer recomendações que, desde a nossa posição, consideramos que é conveniente para nós ou temos que dizer. Portanto, nesta etapa, a RDA está abrindo-se já há alguns anos de forma mais ativa aos países do sul global, digamos assim. Quanto a isto, nós, como países com outras perspectivas, dinâmicas de financiamento, de apoio à pesquisa, de papel da pesquisa na nossa sociedade, é muito importante que tenhamos uma voz ativa, que possamos dizer nas recomendações que aí aparecem coisas que nos concernem e que são importantes para países em circunstâncias diferentes. Destaco que a participação do grupo é muito importante. Isso se faz de forma individual, nem sempre é muito fácil, já que são grupos que se manejam em inglês e, além disso, manejam grandes fusos horários,
porque o mundo todo. Portanto, às vezes aí é um pouco desafiador essa participação, mas pouco a pouco a gente vai entrando-se nas recomendações. São grupos com dinâmicas muito abertas e diversas. Portanto, não é difícil, mas é isso que eu queria dizer. Muchas gracias, Obrigado. Gaby, Obrigado, por tu Gabi, experiencia. por contar a sua Em, experiência. Bueno, a ver, estoy viendo si hay alguna pregunta más. Estou vendo se há Igual alguma estamos outra sobre el tiempo. pergunta. Já estamos Entonces, sobre o bueno, tempo. nuevamente agradecerles. Les quiero Portanto, contar agradeço a que, todos. como Eu Federico quero decía, contar que, como este es el Federico comienzo de un dizia, camino. Esta isto é o fue início de um caminho. una presentación general. Esta foi uma En los apresentação próximos geral. meses Nos vamos a ir próximos abordando meses, todas estas vamos cuestiones más en continuar detalle. abordando todas essas Nuestra questões próxima de forma mais webinar detalhada. ya O está nosso próprio agendado, es el webinário já 22 está de julio. agendado, é Se va a 22 hablar de en julho, específico sobre las e vamos pesquisas de falar investigación, especificamente sobre conceptos pesquisas y de las dados de palabras clave. pesquisas. Luego en agosto tendremos Em agosto vamos ter webinar outro, específico sobre el rol um del específico software sobre de o papel investigación do software de en el pesquisa ciclo de vida de la no investigación. ciclo de vida da De nuevo, pesquisa. para mí es muy Novamente, importante, isso para mim é es muito mucho más nuevo para importante. nosotros el É muito concepto de mais novo software para de nós o investigación, o conceito como, de software de como Dan pesquisa. decía, que no había Como tanta Dan cobertura dizia, de que eso não en havia tanta región, cobertura disso que na el região, tema de datos de que o investigación tema de también dados de está un poco pesquisa, más que já é um conocido. pouco mais Y conhecido. entonces después vamos a seguir abordando el Portanto, desarrollo vamos de continuar capacidades, abordando o la desenvolvimento de colaboración, capacidade, las tecnologías fomento da emergentes colaboração, y tecnologias las tendencias emergentes de datos en e software as de tendências de investigación. dados, software de Y finalmente en pesquisa. diciembre, E, finalmente, em un dezembro, webinar sobre la construcción de webinário sobre comunidades a de América construção de Latina. comunidades da Eso es América importante Latina. porque es E isso de é alguna manera importante lo que porque, nosotros queremos de alguma lograr con forma, la é o que nós alianza queremos que formamos conseguir con RDA com esta y aliança con que temos com RISA, a que RDA es e com RISA, a través que de é todo esto, de através todas de estas tudo, de todas webinars estas, y de dar toda todos esta esses información a la comunidad, webinários, no es algo que queremos que passar vaya toda en a un solo informação à sentido, comunidade, não sino queremos que vá queremos que num todo único esto sentido, uma única genere via. interés Se en los que isso gere individuos, en las interesse nos instituciones, indivíduos, nas y que eso instituições, permita e que permita construir comunidad, construir participar activamente en comunidades, RISA, participar de participar forma ativa em activamente en RISA, RDA a nivel participar em individual RDA, e institucional, em, y cumplir con tanto uno de los individual como objetivos de la institucional, e referencia, cumprir que com es os objetivos de precisamente la referência, construir que é un ecosistema de de ciencia construir abierta um en nuestra ecossistema de región, ciência aberta na nossa más região, fuerte, conectado mais con todo forte, lo que pasa a conectado nivel com global, porque tudo la que ciencia es acontece no global, nível global, porque a ciência é global. y las alianzas estas y la forma de E as participación de nuestras alianças e forma comunidades, de como participação decía das nossas Gabriela, llevando comunidades, como dizia a Gabriela, nuestras é particularidades levando nossas y la diversidad que tenemos en particularidades e nuestra región. diversidades que Creemos temos que na la nossa manera região. de no solo Acreditamos que enriquecernos a maneira nosotros de como não só región, nos sino enriquecer también nós mesmo como poder região, llevar estas mas também realidades, poder enriquecer levar essa la realidade, discusión enriquecer en todos a estos temas discussão a nivel em global. todos esses temas Entonces, em sin no más, nível global. agradeciendo Sem muchísimo mais, e a agradecendo nuestros, muito nuevamente, a a Daniel, nossos, a Daniel, Kim y a Connie a por Kim sus e a Connie excelentes por presentaciones, suas excelentes y a todo el apresentações, equipo de la a referencia por toda a haber equipe de La hecho esto. Referência por Me ter despido feito hasta la isso. próxima Eu me y despeço, esperamos até a próxima. encontrarnos en nuestra Esperamos próxima encontrá-los na charla. próxima, Gracias a nas todos y nossas todas. próximas palestras. Obrigada a todos e todas. Muchas gracias. Gracias. Obrigada, obrigada. Thanks, everyone. Thank you, Connie. Thank you, Kim. Obrigada, Connie. Obrigada, Kim. It was excellent. Thank you for having us. Foi excelente. Obrigada a Let's todos. go for more.